macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam de ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece, para que fique comprovado e resultará em louvor, glória e honra, quando for revelado. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós somos gratos a Ti, Deus. Nós Te louvamos, Pai, por essa maravilhosa oportunidade de estarmos na Tua presença, de estarmos na Tua casa, de estarmos, Deus, diante de Ti, ó Deus, tendo uma oportunidade, um privilégio único, Deus, exclusivo, Pai, de estarmos compartilhando da Tua palavra, de estarmos aprendendo um pouco mais de Ti, Senhor, de estarmos cada vez mais perto de Ti, Senhor. Que a Tua palavra venha ao encontro no nosso coração nessa noite, ó Pai, que o Senhor possa falar com cada um que está neste lugar, com cada um, ó Deus, que está em sua casa, Pai, com cada um, meu Deus, que vai vir a ouvir essa mensagem, Deus, posteriormente, que o Senhor possa falar, Deus, ao coração de cada um que está ouvindo essa mensagem nesta noite, neste momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar. Se você está na sua casa, está de pé, também pode se assentar. E eu gostaria de falar nessa noite sobre a maravilhosa expectativa da vida eterna, amém? Quando nós lemos, né, o livro de 1 Pedro, ou você pode chamar a carta de Pedro, ou a epístola de Pedro, né? Nós vemos Pedro escrevendo uma carta endereçada a alguém. E ela tem uma razão, ela tem um motivo. Né? E quando eu estudo alguma coisa na palavra de Deus, isso é um hábito meu, eu tenho curiosidade de saber em que circunstância aquela palavra foi escrita, por que ela foi escrita, a quem ela foi escrita, o que estava acontecendo naquele momento, porque me faz entender um pouco melhor o que o escritor estava querendo dizer. Né? Então, assim, de uma forma bem resumida, bem breve, eu quero passar para você mais ou menos o que estava acontecendo na época em que Pedro escreveu essa carta. Essa carta foi escrita mais ou menos ali pelos anos de 62, 64 depois de Cristo, né? Ele cita lá no final da carta, nós lemos apenas o começo, mas ele cita lá no final da carta que ele está em Babilônia, né? De acordo com os estudiosos, existem 3 possibilidades, né? 3 localizações que poderiam ser chamadas de Babilônia, mas eles acreditam que seja um código, né? Que ele estava querendo se referir que ele estava em Roma. Essa carta que ele escreveu era para 5 províncias romanas da Ásia Menor. Para você entender melhor onde ficavam essas províncias, é mais ou menos a região da Turquia. Os nossos missionários estiveram por lá, né? Então, essa carta que ele escreveu foram para 5 províncias romanas. E por que ele escreveu essa carta? Né? Esse povo, essas províncias, o povo cristão de lá, dessa época, eles estavam à beira de um período de grande perseguição, de uma intensa perseguição. Até esse momento, até essa época em que Pedro escreve essa carta, o cristianismo ele era tolerado pelo Império Romano. Mas neste ano, exatamente neste ano, aconteceu um incêndio que destruiu uma boa parte de Roma, uma boa parte de Roma. E havia rumores, né? Havia rumores de que o próprio imperador que havia mandado iniciar esse incêndio. E para fugir dessa culpa, para escapar dessa culpa, ele deu um jeito de jogar a culpa nos cristãos. E por causa disso, começou então uma grande perseguição aos cristãos em todo o Império Romano. E é nesse contexto de uma igreja perseguida que Pedro escreve essa carta. Amém? O mesmo Pedro que um dia estava lá pescando peixes, é esse mesmo Pedro. Só que agora Pedro não era mais um pescador de peixes. Jesus disse para ele que ele seria um pescador de almas, amém? E ele se tornou exatamente isso. Pedro agora não era mais um pescador. Pedro agora era um pastor experiente que escreve a essas igrejas, a essas províncias, a esses cristãos,
para encorajar a eles para permanecerem firmes. Amém? Deu para você entender? Então nós vamos para a palavra de Deus nessa noite. Nós lemos apenas um pequeno trecho ali da carta de Pedro, mas eu aconselho você depois na sua casa, quando você tiver um tempo, pegue a palavra de Deus e leia o livro de Pedro inteiro. Você vai levar apenas alguns minutinhos para ler, porque ele só tem 5 capítulos, é bem rápido e é uma leitura muito boa de se fazer, muito prática. Você vai encontrar ali conselhos para as esposas, para os maridos, vai encontrar para os livres, para aqueles que são servos, você vai encontrar conselho para pastores, você vai encontrar instruções ali de Pedro para você se sujeitar às autoridades, e você vai encontrar muito encorajamento nos momentos difíceis. Pedro aconselhando e encorajando a igreja a permanecer firme em momentos difíceis. Amém? E Pedro, na sua carta, ele fala para a igreja, para ela manter a alegria e a esperança, mesmo em tempos difíceis. Nós temos vivido tempos difíceis, amém, irmãos? Nós temos vivido dias difíceis, tempos difíceis. Você não precisa assistir muito a televisão, você não precisa ler um jornal mais, você não precisa mais comprar uma revista para você saber o que está acontecendo. Os nossos olhos estão vendo o que tem acontecido. Nós temos vivido realmente dias difíceis. E é necessário, porque a palavra de Deus precisa se cumprir. Amém? A última vez que eu preguei, eu ainda falei que Deus, ele é fiel. Não fiel a mim ou fiel a você, ele é fiel à sua palavra. E tudo que está escrito na sua palavra tem que se cumprir. A igreja não clama, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, para que ele venha, a sua palavra precisa se cumprir. E o que nós temos visto é a palavra de Deus se cumprindo diante dos nossos olhos. Amém? Então, nós temos vivido tempos difíceis? Sim, nós temos vivido tempos difíceis. Mas, assim como Pedro encorajou a igreja naquele momento de perseguição, essa palavra também é para nós. Mantenha a sua alegria e a sua esperança, mesmo em tempos difíceis. Por quê? Porque nós podemos confiar que Deus está no controle de todas as coisas. E nós podemos manter a nossa confiança no Senhor e fundar a nossa confiança no Senhor naquilo que Ele já fez por nós. Pedro fala isso para a igreja, ele fala assim, lembrem-se da bondade de Deus, vocês já experimentaram a bondade de Deus. Quantos de nós já não experimentamos a bondade de Deus? Não é verdade? Se você olhar para a sua vida agora, bem rapidamente você vai se lembrar de onde Deus te tirou, do que Deus te libertou, de quantos livramentos Deus já deu para você ou para alguém da sua família, quantas coisas maravilhosas Deus já fez em nossas vidas. Nós também já experimentamos a bondade de Deus, amém? E assim como Pedro falou para a igreja naquele momento, para se manter firme, eu falo para você nessa noite também, se mantenha firme. E se tudo parecer muito difícil, muito complicado de se apegar à sua fé e à sua esperança, lembre-se que um dia você já experimentou a bondade de Deus. Nós temos recebido, irmãos, bondade de Deus muito além do que nós merecemos. Eu gosto de ministrar aquela canção que Ele tem sido bom, porque Ele tem sido bom, irmãos. Nós não merecíamos tanto amor, tanto cuidado, tanta proteção do Senhor. O que nós fizemos para merecer tudo isso? Nada. Ele deu. Ele se deu. Ele se entregou por nós, simplesmente porque Ele nos ama. Amém? Então, Pedro nos encoraja a manter a nossa confiança fundada naquilo que Deus já fez por nós. Porque um dia nós já experimentamos e continuamos experimentando a bondade de Deus. Amém? Pedro também nos fala, em sua palavra, em sua carta, que a expectativa da vida eterna, ela não é um futuro tão distante. A expectativa da vida eterna não é um futuro distante. Ele está se cumprindo diante dos nossos olhos. Nós estamos vendo a vida eterna se cumprindo, a palavra de Deus se cumprindo diante dos nossos olhos. Não é mais um futuro distante. Está aqui, está acontecendo, está se cumprindo. Amém? Como eu falei no começo, que Pedro escreveu essa carta lá por volta de 64 anos depois de Cristo, ele já disse isso.
que a vinda de Cristo estava próxima. Aí você diz, opa, mas ele disse isso quando? 64 depois de Cristo, nós estamos em quanto? 2020. Já passou 1900 e poucos anos desde que ele falou isso. Assim, eu acho que Pedro se enganou. A vinda de Deus não estava tão próxima assim. Jesus não estava tão próximo assim. Quem é que garante que o que você está pregando hoje também não é mais um engano, vamos dizer assim, né? Só que eu digo para você, Pedro não estava enganado. A volta de Cristo estava próximo para aquele povo e assim para nós também está. Eu não posso te garantir, nem te dar um prazo, nem te dizer um dia. O pastor não pode, a pastora não pode, ninguém pode te garantir nada. Mas a palavra de Deus nos garante. E Deus, ele é tão fiel que ele fala e ele mostra sinais. E os sinais estão se cumprindo. Então, quer você queira, quer você não queira, Jesus está à porta. Abra os seus olhos e veja. Amém? Não é mais um futuro distante. E não somente a vida eterna com Cristo quando Ele vier nos buscar, mas a nossa vida eterna também começa quando nós dizemos sim para Deus. A partir do momento em que você diz, eu me rendo, eu me entrego ao Senhor, eu te aceito, Jesus, como meu Senhor, como meu Salvador, a partir do momento em que você entrega a sua vida diante da presença de Deus, a partir do momento em que você reconhece Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, a partir do momento em que você começa a fazer parte da família de Deus, a sua vida na eternidade já começou. A sua vida na eternidade não vai começar quando você chegar lá no céu. A sua vida na eternidade não vai começar quando a igreja for arrebatada. A sua vida na eternidade já começou o dia que você disse sim para o Senhor. Amém? Aleluia. Não importa a dor que você vai sofrer ou a provação que você vai sofrer. Pedro encorajou essa igreja a permanecer firme. Pedro nos encorajou a permanecer firme. Não importa a dor que nós vamos passar, não importa a dificuldade que nós vamos passar, porque nós vamos passar, irmão. Não pense que você vai ser livre, que você vai ser escape, que Deus vai colocar você dentro de uma bolha. Jesus não escapou dos sofrimentos. Jesus não escapou das dores. Mas Deus nunca o abandonou. Assim como Deus nunca nos abandonou. Nós, não importa a dificuldade que nós enfrentamos, esta não é a nossa experiência final. Tenha em mente isso, guarde isso no seu coração. Essa não é a sua experiência final. Um dia nós viveremos com Cristo para sempre. Amém? A pastora pregou aqui esses dias, você lembra? Você lembra? A cama curta, o cobertor estreito. É uma noite que parece que não tem fim. Uma noite difícil, uma noite turbulenta, mas o amanhã vai chegar. E nós vamos acordar e nós vamos ver um amanhecer, um lindo céu, um lindo sol. Mas não vai ser mais esse sol que nós conhecemos. Será a face do Senhor resplandecendo sobre nós. Um dia essa noite vai acabar e você vai acordar diante de um banquete, diante de um café da manhã maravilhoso. Mas não vai ser um banquete lá, um café da manhã lá na sua casa, lá na sua cozinha, lá na sua mesa de jantar. Vai ser um banquete com o Senhor. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Mantenha firme a sua expectativa na vida eterna. Não se distraia com as coisas que estão acontecendo. É necessário para que ele volte, amém? Tito, no livro de Tito, capítulo 2, versículo 13, nos diz para aguardarmos a bem-aventurada esperança. Quando nós lemos bem-aventurada, pelo menos a minha mente me leva direto lá para as bem-aventuranças que Jesus falou, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Você pode substituir essa palavra bem-aventurado por feliz. Você pode substituir essa palavra por bendito. Amém? Então vamos substituir essa palavra para aquilo que Tito nos diz no capítulo 2, versículo 13. Ele diz, aguarde
a bem-aventurada ou a feliz ou a bendita esperança. Que esperança é essa? E ele continua: o aparecimento da glória do grande Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aguarde essa bendita, essa feliz esperança, porque ele vai voltar. E quando ele vier, nós estaremos com ele para sempre. Aleluia! Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3, ele nos diz que ele foi preparar um lugar. E que quando este lugar estivesse pronto, ele voltaria para nos tomar para ele. Amém? Deus só tinha um filho. Só Jesus. Deus só tinha Jesus. Mas ele nos amou tanto que ele não podia viver sem nós. Então ele deu o seu único filho para que nós também pudéssemos ser chamados de filhos de Deus. Agora nós somos filhos também através de Jesus, amém? Agora nós somos filhos também. Então o Pai tem que preparar um lugar para os milhares e milhares e milhares e milhares de filhos que ele conquistou através de Jesus. Amém? E ele disse que quando este lugar estivesse pronto, ele voltaria para nos buscar. E então nós estaremos com ele para sempre. Amém? Você crê nisso? Mateus, no capítulo 24, versículo 42, nos manda vigiar. Amém? Por quê? Porque nós não sabemos quando ele vem. Alguém sabe? Alguém sabe? Nós sabemos que está próximo, amém? Nós sabemos que está muito próximo. Mas o dia, a hora, ninguém sabe. Então é por isso que ele nos manda vigiar. Nós temos que estar prontos. A nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança, elas não podem ser abaladas. Nós precisamos estar prontos, porque quando ele vier, nós estaremos com ele para sempre. Amém? O livro de Lucas, eu quero ler com você. Evangelho de Lucas, o capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12. A partir do versículo 36. Amém? Nos diz assim: façam como os homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier e bater. Bem-aventurados, olha aqui, bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-os, os servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados são eles, se os encontrar vigilantes. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Estejam vocês também preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Amém? Se você soubesse quando a sua casa, o seu lugar de trabalho fosse ser assaltado, você não ia ficar lá esperando? Nem que não fosse para enfrentar cara a cara, mas você ia chamar a polícia e ia dizer: olha, ele vai chegar aqui tal hora. Tal hora, a gente fica esperando ele aqui, não é? A gente não ia ficar preparado? Da mesma forma com Jesus, se nós soubéssemos a hora, nós íamos viver a nossa vida como bem entendêssemos e falar assim: agora falta 5 minutos para Jesus voltar, agora vamos nos arrumar, vamos nos ajeitar, porque Jesus está voltando. Muito fácil, né? Nós não valorizaríamos aquilo que Jesus fez por nós. É por isso que ele diz: vigiem, porque vocês não sabem a hora que ele vem. Pode ser daqui meia hora, pode ser agora. Amém? E nós estaremos com ele? Glória a Deus, nós precisamos estar preparados e nós precisamos vigiar, porque nós não sabemos quando ele vem. Mas quando ele vier, ele quer encontrar uma noiva preparada, uma noiva adornada, pronta para o casamento. Aleluia, amém? Eu já estou quase acabando. Livro de Tiago,
no capítulo 5, Tiago 5, de 7 a 9, nos diz assim. Opa. Amém? Tiago 5, de 7 a 9. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Eis que o juiz está às portas. Amém? Aqui Tiago usa um exemplo e ele fala do lavrador, né? E ele planta e ele espera as chuvas até para fazer a colheita. E enquanto eu meditava nessa palavra, eu me lembrei do Davi, o meu filho. Ele é apaixonado por morango. Ele ama morango. Se você der para ele um bolo de morango, ele vai comer só o morango. Se você der para ele uma pizza sensação, ele vai comer só o morango. Se você der uma bandeja de morango, ele vai devorar todos os morangos. Ele ama morango. E durante essa quarentena, minha sogra aproveitou para fazer algumas reformas lá na casa dela. E algumas coisas que ela fez foi fazer alguns canteiros, alguns vasos com flores. E também ela fez uma horta. Nessa horta tem alface, tem cebolinha, tem salsinha, tem pimenta, tem tomate, né? E o Davi, como é apaixonado por morango, o que ela fez? Plantou morango. E o Davi ajuda a cuidar dessa horta. E o Davi, ele ajudou lá a plantar os pezinhos de morango e todos os dias ele vai lá para ver se tem morango. Ele vai de manhã, ele vai de tarde, ele vai no final da tarde, e vai no outro dia, e vai no outro dia. E esses dias eu falei, daí, Davi, o morango? Ele, mãe, esse morango tá demorando demais. Esse morango não tem morango, mãe. Meu Deus, que demora desse morango, né? E ele tá muito ansioso, que ele tá esperando pelo morango. Tava tão ansioso que minha sogra comprou uma bandeja e deu para ele, porque ele não tava aguentando mais, né? Mas ele é uma criança. Ele não entende o processo, que tem que plantar, que tem que esperar a estação certa, a flor nascer, para depois nascer o morango, crescer o morango, amadurecer o morango até ele comer, vai demorar. Mas ele não entende. Só que Tiago não fala de uma criança, fala de um agricultor. Um agricultor entende o processo, amém? Ele entende que ele não pode ir lá plantar num dia e no outro dia querer colher, porque ele não vai colher nada. Não é verdade? Ele tem que plantar, ele tem que esperar. E nessa versão que eu li não fala, mas uma outra versão que eu li em casa fala que ele espera as chuvas do outono, as chuvas da primavera. Então, se você calcular só em chuvas de outono e primavera, já são 6 meses que ele espera para poder colher essa plantação. Amém? Então, ele espera o tempo certo para colher a plantação. O que Tiago quer dizer com isso? Que nós precisamos esperar o tempo certo. Existe um tempo certo, existe um planejamento, existe um processo que precisa ser feito até que Jesus volte. E esse processo está acontecendo. Amém? Quando você menos esperar, a plantação vai estar pronta para ser colhida. E Jesus vai estar conosco e vai voltar para nos buscar. Amém? Então, assim como o Tiago ensina que o lavrador é paciente e espera o tempo certo, você também precisa ser paciente e esperar o tempo certo até que Jesus volte. Amém? Glória a Deus. E para encerrar, eu quero dizer para você, mantenha a sua esperança. Mantenha a sua expectativa. Fique firme. Fique firme, irmão. Mantenha-se firme. Quem sabe ainda hoje as trombetas toquem e o Senhor nos leve para estar com Ele para sempre. Amém? Aleluia. Hoje de manhã eu pedi para o meu marido, para o Gui, para ele estar trazendo uma marmita para nós almoçarmos hoje, porque minha mãe foi
pro sítio, eu estava com a Manu em casa, não tinha nada pronto, eu pedi para ele trazer uma marmita e eu estava lá cuidando da Manu até ele chegar. E ela está nascendo os dentinhos, então ela tem aquelas reações normais que toda criança, ou pelo menos a maioria das crianças tem. Febre, né? Alguns probleminhas ali no estômago. E por causa disso ela teve algumas assaduras. E eu estava lá trocando ela e ela estava chorando porque estava doendo. E quando eu escutei o barulho na nossa casa, para quem já foi lá sabe, tem uma fechadura eletrônica. Então, para você entrar, você tem que digitar uma senha. E quando eu escuto o barulhinho, eu já sei que ele chegou. Quando eu escutei o barulhinho, eu falei para ela assim, quem chegou? E ela estava chorando e na hora ela parou de chorar e deu um sorriso. Porque ela sabia, o papai está chegando. Né? O papai está chegando. E ele chegou, ele entrou, foi até ela, deu um beijo nela e falou assim, você estava chorando. Ela já tinha parado de chorar. Ele falou assim, você estava chorando, tinha uma lágrima. Você estava chorando. E ele enxugou a lágrima dela, eu terminei e ela foi com ele. Na mesma hora, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Ele falou assim, você viu o que ele fez? É isso que eu quero fazer para a minha igreja. É isso que eu quero fazer para você, é isso que eu quero fazer para o meu povo. Escute, eu estou chegando, eu estou voltando. Escute as fechaduras, eu já estou digitando a senha, eu já vou abrir a porta. Eu já vou entrar e eu vou ao seu encontro. E não importa o que você passou, não importa o que você sofreu, não importa a dor que você sentiu ou o quanto você chorou. Eu estou chegando e quando eu chegar, eu vou enxugar todas as suas lágrimas. E nós estaremos juntos para sempre. Aleluia, amém. Eu convido você a ficar de pé no seu lugar. Deus é um pai apaixonado. É um pai apaixonado por cada um dos seus filhos. E Ele diz para você nessa noite, mantenha acesa a chama do amor que você um dia acendeu por mim. Mantenha viva a esperança, porque eu estou voltando. Aguarde só mais um pouquinho, tenha paciência. Oh, Pai. Oh, aleluia, Jesus. Ele diz, aguarde só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, eu já estou chegando. Aleluia, Pai. Aleluia, Jesus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Só em Ti confiarei. Eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus.